Meus amados irmãos, o nosso devocional de hoje está em Êxodo, capítulo 18. Esse capítulo é marcado pelo encontro de Jetro, sogro de Moisés, com ele, o grande libertador do povo de Israel do Egito, e lhe traz conselhos. O Jetro, ele não era pertencente ao povo da promessa, ao povo de Israel, ele era sacerdote em Midian. Mas pelo diálogo dele, pelos atos dele nesse capítulo, a gente percebe que era um homem sábio e que tinha condição de dar conselhos ao seu genro. Primeiramente, ele vem trazendo a sua família, a sua mulher e seus 2 filhos. Jamais poderíamos fazer a obra de Deus sem a nossa família. Muitos pensam que podem seguir em frente e deixar a esposa e os filhos para trás, mas não, nós precisamos levá-los juntamente conosco. Neste fato, devemos seguir o conselho de Jacó, que disse a Esaú que iria mais devagar para acompanhar o passo do gado, das crianças, estar ali com as mulheres, com a família. Não iria na frente sozinho com Esaú, mas ficaria com a família. O certo é que Jetro leva a sua filha, a esposa de Moisés, e seus 2 filhos com ela para estarem com Moisés, para estarem na caminhada, na obra, no trabalho que o Senhor Deus tinha dado a Moisés para realizar. E quando Moisés fala com seu sogro sobre o que Deus fazia, Deus estava fazendo e como ele atendia o povo, Jetro logo percebeu que Moisés não daria conta do trabalho se fosse fazer tudo sozinho. A dificuldade era grande, o trabalho era espinhoso e Moisés estava fazendo tudo sozinho. E aí Jetro dá um conselho a ele para delegar as tarefas. Há um certo ditado que diz que é melhor colocar 1000 pessoas para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 1000. Não teremos condição, não vai dar certo. Nós precisamos saber que nem o Senhor Jesus não fez a obra sozinho. Ele escolheu 12 discípulos, que depois tinham muitos discípulos. Esses 12 discípulos se tornaram os 12 apóstolos, que depois tiveram muitos discípulos. E nem o Senhor Jesus não fez a obra sozinho. Nós precisamos entender que temos que delegar. Nós vemos aqui Jetro observando Moisés enquanto ele resolvia as disputas entre os filhos de Israel. Aí Jetro aconselha Moisés a mudar a sua abordagem. Ele diz: o que você faz não é bom. Tanto você quanto essas pessoas que estão com você certamente se desgastarão, pois esta coisa é demais para você. Você não é capaz de realizá-la sozinho. Nós temos que ter humildade de ver que não somos capazes. E quando não conseguimos ver isso por causa do envolvimento, do engajamento com o trabalho, se alguém nos aconselha, que foi o caso aqui de Moisés, nós temos que ter a humildade de entender isso. Jetro aconselha Moisés a orar e a ensinar. Ele diz: escutai agora a minha voz e eu lhe darei um conselho, e Deus estará com você. Esteja diante de Deus pelo povo, para que você possa trazer as dificuldades deles a Deus. E também ensinar-lhes os estatutos e a lei e mostrar-lhes o caminho pelo qual devem andar e o trabalho também que eles devem fazer. Então, Jetro aconselha Moisés a orar e a ensinar o povo. E depois também aconselha Moisés a delegar as responsabilidades de resolver disputas. E ele dá aqui as características dos homens. Homens de habilidade, que seriam homens capazes. Homens tementes a Deus. Homens de verdade, ou homens da palavra da verdade. E homens que odeiam a cobiça. Essas qualidades depois o apóstolo Paulo também falaria dessas características, bem parecida com essa que
Jetro passa para Moisés aqui, com relação ao obreiro. E a vitória de Moisés está aqui, a partir do versículo 24, quando o texto diz que Moisés ouviu a voz do seu sogro e fez tudo o que ele o havia dito. Quantas vezes nós recebemos o conselho, temos aí a direção, mas a parte que nos toca, que é fazer, realizar de acordo com aquilo que nós já fomos aconselhados, nós não fazemos. Muitos de nós, ou todos, temos já o conselho de Deus, o conselho bíblico, o conselho da experiência de vida prática para realizar aquilo que vai nos levar a uma vida de êxito, a uma vida de vitória. Mas às vezes nós não estamos dispostos a cumprir aquilo que nos foi aconselhado, porque nós estamos presos demais ao nosso próprio ego, ao nosso próprio pensamento, e a gente não está aberto, não temos a humildade de abrir para aprender um conselho de uma pessoa que está em condição de nos dar conselho. É claro que não será um conselho de ímpio, como diz Salmo 1, como no caso aqui, Moisés recebeu o conselho do seu sogro. Então, quando nós temos o nosso coração aberto para colocar em prática aquilo que já temos ouvido, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 2, que convém atentar com mais diligência para todas as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então Moisés foi vitorioso porque ele seguiu o conselho e fez, e era um conselho excelente da parte de Deus para ele, que Deus proveu para ele naquele deserto. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, para que nós possamos ouvir o conselho da palavra de Deus, como diz o Salmo 119, oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de forma a observar os teus estatutos, só assim não ficaria confundido. Então, se nós tivermos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir a palavra de Deus, a direção de Deus, com certeza nós teremos uma vida cristã vitoriosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, tenha uma boa meditação, uma boa leitura da palavra de Deus.